Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Gostaria de saudar os irmãos também que vão nos acompanhar pela internet. Que a graça e o Espírito Santo de Deus possa, nesse momento, entrar no lar de vocês também, em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Amém. Amém? Amém. Aqui Jó fala sobre a vida, que é muito breve. A nossa vida é muito breve, né? Nós estamos de passagem aqui, tudo passa muito rápido. Mas eu gosto desses versículos que eles também nos dão uma esperança. Uma esperança que não está no mundo, uma esperança que não está nas nossas forças, mas uma esperança que está no Senhor. Jó diz assim, versículo 7: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Ao cheiro das águas, ela vai brotar. Então, querido, ainda que nós estejamos nessa noite sentindo que as nossas forças se esvaem, sentindo muitas das vezes que tudo na nossa vida passa rápido, breve, mas Jó, nos piores momentos da sua vida, ele viu esperança. E ele fala que há esperança mesmo para a árvore que foi cortada. Ela ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ou seja, você vai frutificar não de uma forma remendada, mas Deus vai fazer você frutificar como se você tivesse nascido de novo. Deus tem uma nova vida para você nessa noite, amém? Deus tem uma nova vida para nós nessa noite, para os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus tem uma esperança para a sua vida em nome de Jesus. Para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o seu ministério. Vamos nessa noite, querido, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Hoje nós estamos mais uma semana pregando sobre o poder do lugar secreto. E em nome de Jesus, querido, entre no altar do Senhor nessa noite, entre nos atos dele nessa noite. Deixe o Espírito Santo falar com você através dos louvores. Abra o seu coração no momento que a palavra estiver sendo pregada. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, ao cheiro das águas, eu profetizo, querido, que você vai sentir o cheiro das águas nessa noite. As águas do Espírito, as águas da vida, as águas que vêm do trono do Pai, as águas, querido, que Jesus falou para a mulher samaritana, oh Deus, que vão fluir águas vivas, oh Deus, que vão trazer vida para você, vida para a sua casa, vida para a sua família. Eu profetizo isso para você nessa noite, em nome de Jesus. Independentemente da situação que você está enfrentando, independentemente do momento que você está passando, eu te peço para que você entregue nas mãos dele a sua vida, mesmo como árvore cortada. Eu profetizo que ao cheiro das águas você vai brotar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor.
Vem com o teu Espírito sobre nós, vem com a tua graça sobre nós, vem com o teu amor sobre a tua igreja, Pai, e nos abrace nessa noite, um abraço caloroso do Espírito, um abraço caloroso da tua graça, um abraço caloroso do teu amor, e nos faça sair daqui, Pai, Deus, com os ouvidos queimando, Pai, porque ouvimos a sua voz. Com o coração queimamos, Pai, porque fomos abraçados com o teu amor e com a nossa chamada acesa, Pai, porque fomos avivados com o teu Espírito. Oh, aleluia! Então, em nome de Jesus, Pai, usa o ministério de louvor nessa noite com poder e graça. Usa o pregador Lucas nessa noite com poder e graça, Pai, e que possamos sair daqui renovados, Pai, mais uma vez pela tua presença. E nós vamos nesse momento, Pai, prestar um culto e adoração a Ti, de forma sobrenatural, Pai. Vem com o Teu Espírito sobre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim, sopra o teu rema, toma o teu nós queremos ouvir, nós queremos ouvir. Vamos no início, vocês bem-vindos. Você é bem-vinda. A casa é sua. Pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos ouvir, nós queremos ouvir.
nós deixamos ela pra você. Jesus, coloque sua mão no teu coração. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, eu tive isso hoje, nessa noite. Coloca a mão no coração. Essa casa é
Amém.
Aleluia. Graças e paz, igreja, amém? Muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite para a nossa comunidade online também. Você que está assistindo aí da sua casa. Salve vocês também com a paz do Senhor Jesus. Queridos, chegamos no nosso 5º dia dessa série de mensagens a respeito do lugar secreto. Louvo a Deus pela sua fidelidade, amém? Porque grandes coisas o Senhor tem falado e feito nesse lugar. E o Senhor recompensa aqueles que perseveram, amém? Aleluia. Espero que você esteja com o teu coração queimando aí para aquilo que Deus quer falar e fazer nessa noite, amém? Eu creio que já tem sido tudo direcionado pelo Senhor. O pastor Augusto abriu com uma palavra tremenda a respeito dos rios de Deus, amém? Quantos estão com sede do Senhor nessa noite? Amém? Eu quero falar um pouquinho a respeito disso também. Por isso eu louvo a Deus pela palavra de abertura. Quero te pedir para você ficar de pé só mais um pouquinho no teu lugar. Reverência à palavra do Senhor, você que pode. Se coloca de pé, abre a tua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias capítulo 2. Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 2, amém? Todos acharam, amém? Primeiro eu quero ler os versículos o versículo 1 e 2 com vocês, depois a gente vai pular lá para o versículo 12 e 13. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 2, os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio até o profeta e diz assim: o Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclame esta mensagem para Jerusalém.
Assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Pula para o versículo 12. Depois de uma série de acusações do Senhor para aquele povo, ele vai dizer o versículo 12: os céus se espantaram diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. E aí vem o versículo 13: pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Amém? Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor já se fez presente aqui neste lugar, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Te peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor, e eu quero ser somente o mensageiro dela nessa noite. Amém. Que a tua mensagem possa entrar no coração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Que aqueles que vão nos assistir depois sejam abençoados por essa mensagem. Aqueles que estão online nos assistindo sejam abençoados por essa mensagem, Senhor. Importa nessa noite que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Abre os nossos corações nessa noite para receber a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Igreja, antes de eu falar propriamente desse texto, eu quero fazer uma introdução sobre o tema da palavra dessa noite. Eu queria contar um testemunho não, né? Um caos da minha vida. Acho que a Alessandra já ouviu, Larissa, né? E tem um pouco a ver com essa palavra dessa noite. Quando eu era um pouquinho mais novo, né, eu estava ali muito atarefado durante o meu dia, né, na correria do meu trabalho, dos meus estudos. Quando eu trabalhava lá fora da cidade, estudava lá. De uma época que eu estava muito atarefado e eu fazia o seguinte, olha isso. Na segunda-feira eu levantava de manhã e orava ao Senhor, orava com muito vigor. Senhor, abençoa minha semana, abençoa o meu dia, os meus estudos, o meu trabalho, Senhor. E ia trabalhar, chegava em casa cansado. E aí antes de dormir eu falava assim: Senhor, que se repita a oração que eu fiz de manhã. Amém, boa noite. E aí na terça-feira de manhã eu falava: Senhor, que a oração de segunda-feira seja a oração desta semana, Pai. Amém. E na quarta-feira a mesma coisa: Senhor, lembra a oração de segunda-feira, que ela se cumpra sobre a minha vida. Eu só orava assim, né? Porque eu estava na agitação do meu dia. Eu falava: Senhor, essa oração, essa mega oração vai ser a oração da semana. Lá na sexta-feira: Senhor, que a oração da semana se repita. E esse texto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é sobre um elemento essencial, querido, para o nosso relacionamento com o Senhor, e que o Senhor ministrou no meu coração, na minha vida, e que eu trago isso para o meu relacionamento com Deus, para a minha vida de leitura da palavra, para a minha vida de oração, que se trata da busca diária, querido, pelo Senhor. Se trata de buscar ao Senhor todos os dias. Você deve estar falando: Lucas, mas isso é algo óbvio. Mas que talvez, de alguma maneira, na nossa vida passe desapercebido, no nosso dia, na nossa semana, essa busca diária pelo Senhor, ela passe desapercebida. Olha, uma frase que encontrei enquanto eu estava lendo um livro essa semana, que diz assim: se gastarmos mais horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com as coisas de Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 100 vezes mais reais do que Deus? Vou repetir.
Se gastarmos mais horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 100 vezes mais reais do que Deus? Em outras palavras, o que esse autor está querendo dizer é: se nós passarmos mais tempo em contato e conectado com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus, as coisas desse mundo serão muito mais reais para nós do que a presença de Deus. Talvez você se pergunte: Lucas, então eu tenho que estar o dia inteiro lendo a Bíblia, mas a correria do meu dia, talvez o teu dia é corrido, mas em algum momento você consegue colocar o teu pensamento no Senhor, amém? Ali no teu trabalho você está em espírito de oração, em tudo aquilo que você vai fazer, pelas pessoas que você está atendendo. E nós precisamos compreender não apenas que nós fomos criados para buscar o Senhor, mas nós também precisamos aprender como deve ser essa busca. E a palavra do Senhor, ela deixa muito claro como nós devemos buscar ao Senhor. Eu acredito que existe um padrão que Deus determinou para nós, e esse padrão é alcançado quando Deus se torna mais importante do que qualquer coisa. E o Senhor também, através do profeta Jeremias, ele revelou uma palavra de como nós devemos buscar ao Senhor e como nós vamos encontrá-lo. Quero pedir para você andar um pouquinho para frente, lá em Jeremias capítulo 29 agora. Nós já entendemos que o Senhor determinou que nós devemos buscar a Ele, mas também existe algo que o Senhor espera de nós, uma maneira como o Senhor quer que nós possamos buscá-los. Jeremias capítulo 29, nos versículos 11 e 13. Se você tem uma caneta, marca esses versículos com a tua palavra. Jeremias 29, nos versículos de 11 a 13, diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Versículo 13: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias está dizendo isso no versículo, no capítulo 29, nós acabamos de ler lá no comecinho, uma palavra dura que o Senhor deu também ao seu povo. E é interessante que Deus não está apenas dizendo que nós devemos buscar Ele, mas como nós devemos fazer isso. E essa expressão de todo o coração, a gente percebe essa expressão também em outros versículos, em outros textos da Bíblia. O Senhor vai deixar muito claro essa expressão usada. Ela é usada tanto para falar da intensidade da nossa busca ao Senhor, como para determinar a intensidade do nosso amor para com Deus. Olha Marcos capítulo 12, versículo 30. Diz assim: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O maior mandamento que Jesus nos ensinou é para que nós não só amemos a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, mas Ele está dizendo, olha, que nós devemos fazer isso da maior e melhor maneira possível. E ainda nesse texto de Marcos eu entendo então que para que nós possamos ter um relacionamento com a verdadeira busca ao Senhor, o texto está dizendo 3 coisas que eu quero pontuar. A primeira é que o Senhor Jesus diz: ei, vocês devem buscar de todo o coração, porque essa é a única maneira aceitável do Senhor. O Senhor não está preocupado com os métodos, mas o Senhor está preocupado com que você o busque de todo o coração.
Ele vai dizer, olha, nós devemos buscar com todo o nosso ser, com tudo aquilo que é em nós, o nosso coração, a nossa alma, com o nosso entendimento. E em terceiro lugar, ele vai dizer para que nós possamos buscar a Deus com toda a nossa força. E essa palavra força fala de dedicação, fala de empenho, fala de determinação, de entrega ao Senhor. O Senhor também está preocupado com a maneira como nós buscamos a Ele. E Ele deixa um padrão para nós. Ele diz isso através do profeta Jeremias: vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Amém? Aleluia. Agora eu quero voltar para o texto que nós lemos lá no começo. Volta a tua Bíblia, Jeremias capítulo 2. Eu quero ler novamente o versículo 13. Pois o meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas. Ou na tua versão deve estar cisternas rotas, que não podem reter água. E querido, para a gente caminhar nessa palavra, eu preciso que você comece a olhar para esse texto com os teus olhos espirituais. Eu quero te convidar você a abrir os teus olhos espirituais para essa mensagem nessa noite. A cisterna, quando Jeremias fala a respeito da cisterna, isso era algo muito comum. Até nos dias de hoje isso é muito comum. A casa ela ter uma cisterna, um reservatório de água. E naquele tempo eles usavam a cisterna para ser um reservatório da água da chuva, porque ela aliviava o esforço de você caminhar todo dia até o poço. Era uma forma deles estarem acomodados para não terem que ir à fonte todos os dias. E a palavra de Deus dá muitos exemplos de pessoas indo ao poço. Augusto falou no começo da mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, ela está indo ali buscar água. Os patriarcas, eles encontram as suas esposas no poço. Jacó encontra a sua esposa Raquel no poço. Era um hábito muito natural daquela época. Era algo muito comum na antiguidade. E até mesmo por essa razão que Deus, quando Ele libera uma palavra profética sobre o povo, uma palavra de denúncia através do profeta Jeremias, Ele usa algo da realidade daquele povo. É igual quando nós lemos o Evangelho e as parábolas de Jesus têm a ver com a agricultura, porque era algo do cotidiano daquele povo. Então, trazendo para essa palavra de Jeremias, o Senhor está justamente usando essa figura para ilustrar uma verdade espiritual. Por isso que eu quero te pedir para você estar com os teus olhos espirituais abertos. Porque muitas das vezes, quando Jesus falava, a multidão falava assim: o que ele está querendo dizer? Os discípulos faziam uma cara estranha e ele dizia assim: a vocês é dado o entendimento, mas a eles ainda não. Mas eu quero te convidar para você olhar com os teus olhos espirituais. Como eu disse em algumas versões, vai dizer que o Senhor chamou aquelas cisternas que aquele povo cavava de cisternas rotas, ou uma tradução mais atual para nós, ele está dizendo cisternas rachadas, enfatizando que eles não podiam armazenar água, e de que aquelas cisternas, elas não eram suficientes para aquele povo. O que Deus está ilustrando para aquele povo e para nós é que existe uma diferença, e aqui está o centro dessa mensagem. Existe uma diferença entre você pegar água na fonte todos os dias, e você ir buscar água nos poços todos os dias, e você beber de uma água armazenada. Eu quero caminhar assim com vocês nessa noite. E nessa comparação que o Senhor Jesus fez, a conclusão daquilo que o Senhor está falando é: aquele que bebe da fonte das águas tem a sua sede saciada. Enquanto por outro lado, tem os que querem tentar fazer uso do reservatório de águas e acabam ficando sem ela.
Vamos caminhar um pouco para a gente entender. E é interessante porque essa denúncia do profeta Jeremias, ela está indo de encontro a pessoas que talvez durante as semanas elas não oravam, elas não buscavam ao Senhor, nem tampouco liam a palavra do Senhor. Talvez elas achavam que frequentar o templo pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês era suficiente. Assim como eu achava que talvez a oração de segunda-feira o Senhor ia entender. E eu fazia daquela minha primeira oração da semana a minha oração de todos os dias. E foi exatamente sobre isso que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias. Porque aquele povo preferia encher as suas cisternas em vez de ir às fontes de água viva todos os dias. E talvez isso seja por mero comodismo. Porque para eles era mais fácil você reservar a água para todo o seu mês, para toda a sua semana, do que ir às fontes de águas vivas todos os dias. Mas o fato é que temos falhado numa área vital do nosso relacionamento com o Pai. Nós erramos em não buscar a renovação diária. Nós erramos em não buscar ao Senhor diariamente. Não há nada, querido, que nos leve a ficar mais próximo de Deus do que nós buscarmos Ele todos os dias. Aleluia! Você está entendendo isso? É o centro dessa mensagem dessa noite. O Senhor deseja que nós possamos buscá-lo todos os dias. E essa ideia, querido, de beber da água da fonte, de beber da água da vida, ela é usada em toda a palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos com você, você não precisa abrir, mas eu quero que você abra o seu coração para você começar a entender aquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite. Amém? Amém, igreja? Amém. Vem comigo, aleluia. João capítulo 4, versículo 10, 13 e 14 diz assim: E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, Jesus está dizendo isso para aquela mulher samaritana, você pediria e eu lhe daria água viva. Então Jesus respondeu: quem beber desta água, ou quem beber desse poço que você está vindo, ou quem beber de qualquer outros poços que não sejam da água que eu posso dar, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. João capítulo 7, versículo 37 e 38 diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e ele disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Além do Senhor matar a nossa sede, saciar a nossa sede, Ele está dizendo que de nós Ele vai começar a fluir para outras pessoas. Amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Em uma visão de João, ele está dizendo assim: olha, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O Senhor está dizendo do começo ao fim de que existe um rio, a qual é Ele quem nos conduz, de que existem águas que fluem no lugar secreto. E por último, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Porque aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da água da vida. Igreja, do início ao fim, o Senhor está falando de um relacionamento diário, de uma busca diária da sua presença. Existe um convite do próprio Deus de que nós devemos ir ao encontro dEle.
as fontes de águas vivas, e Ele deseja isso diariamente, porque somente assim a nossa sede será saciada. Todas essas palavras que eu li aqui, querido, falam de um convite. Ei, aquele que tem sede, venha. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. Ele diz para aquela mulher: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que me pediria água. Se você soubesse com quem você está falando, era a mim que você ia pedir. E assim como eu ministrei algumas semanas atrás, e eu disse que existe um banquete esperando por nós no lugar secreto, amém? Vocês se lembram? Existe uma mesa preparada no lugar secreto, querido, porque o Senhor quer saciar também a nossa fome. E da mesma maneira como existe uma mesa posta, o Senhor também nos convida a beber agora das suas águas. No livro de João isso é muito presente. O Senhor, João capítulo 6, ele diz: olha, eu sou o pão da vida, aquele que tem fome, venha. No capítulo 4 ele diz: aquele que tem sede, venha. O Senhor está usando realidades do nosso mundo para falar a respeito de realidades espirituais. Da mesma maneira como nós necessitamos do pão de cada dia, nós necessitamos buscar do Senhor todos os dias, amém? No texto que nós estamos usando como base para essa mensagem, Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor nos ensina a orar, no versículo 11, ele diz: olha, peçam o pão nosso de cada dia. O Senhor está nos ensinando a pedir o pão dia após dia. Aleluia. E existe uma relação entre esse ensino do Senhor Jesus com o que aconteceu também nos dias de Moisés, nos textos que eu gosto muito. Eu quero te pedir para você abrir lá em Êxodo, capítulo 16. Aleluia. Esse ensino do Senhor, do pão de cada dia, também tem uma relação com algo que aconteceu nos dias de Moisés, amém? Êxodo capítulo 16. Olha comigo o versículo 4. Deixa eu só dizer para você o que está acontecendo aqui. O povo tinha acabado de ser liberto do Egito, tinha acabado de deixar de ser escravo, tinha visto todos os milagres e os sinais do Senhor. O mar estava aberto, a coluna de nuvem refrescava eles, a coluna de fogo aquecia eles. Mas chega um ponto em que eles dizem que tem saudades do Egito, porque lá eles tinham comida todo dia. Eles estavam insatisfeitos. Esse é o pano de fundo desse versículo. Vocês acharam, amém? Êxodo 16, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor disse a Moisés: eis que eu farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Então a cada novo dia os israelitas tinham que se levantar pela manhã, e o Senhor também vai dizer como que eles deveriam buscar esse pão de cada dia. Ainda no capítulo 16, olha o versículo 15. Nós lemos o versículo 4, vamos ler o versículo 15. O Senhor vai dizer como que Ele queria que o povo de Israel buscasse a Ele no deserto. Ele diz assim: olha, quando os filhos de Israel viram aquilo, o maná, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Então Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comer. Isso é o que o Senhor ordenou:
olha isso, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Agora olha o versículo 19. Então Moisés disse: ninguém deixe para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos ao Senhor, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, e o quanto cada um conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. O Senhor tinha dado a instrução: vocês vão levantar todas as manhãs, dia após dia, e eu vou alimentar vocês. Agora, vocês não podem deixar o maná de hoje para o dia de amanhã, porque aquilo que você colheu hoje, ele precisa ser renovado amanhã. É isso que o Senhor está dizendo. Mas a palavra do Senhor vai dizer: porém eles não deram ouvidos a Moisés. Teve um que experimentou. Vamos ver se isso vai acontecer, né? E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas ela deu bichos e cheirava mal. E o 21 vai dizer que então eles aprenderam. Eles colhiam, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Vocês estão entendendo? Amém. A ordem do Senhor era: vocês devem buscar o pão diariamente. O que temos aqui não é uma lição apenas de dependência do Senhor, mas o que nós temos aqui também é um parâmetro, um padrão divino de como o povo deveria se relacionar com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor prometeu, querido, olha isso. O Senhor prometeu uma porção nova a cada dia. E assim como essa palavra fez sentido para aquele povo naquela época, essa palavra também faz sentido para nós hoje. Existe uma promessa do Senhor de que também existe uma porção nova para nós, dia após dia. Agora nós devemos obedecer a palavra do Senhor. E para a nossa vida de oração, querido, eu não estou querendo dizer que aquilo que você buscou hoje não vai servir para amanhã. Mas o nosso Deus é um nosso Deus extravagante. O nosso Deus é um Deus que faz coisas novas todos os dias. E assim como Ele prometeu para aquele povo: olha, a cada manhã que vocês se levantarem e forem buscar o pão, vocês vão receber algo novo. A cada manhã, levantem a cada manhã. Ele ainda diz para levantar cedo. As primícias do seu dia, as primícias das horas do teu dia, quando você abre os olhos, Ele está dizendo: busque o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor tem coisas novas para nós. Amém. Ainda assim, aquele povo desobedeceu. Eles tentaram fazer reservas para o dia seguinte. Porque assim como o povo, lá em Jeremias, o povo repete isso, mas o Senhor ensina eles de forma diferente. Eles estavam acomodados, assim como a nação de Israel. Nos tempos de Jeremias havia de cometer a mesma coisa, só que agora eles estavam trocando um manancial de águas vivas por águas de cisternas.
uma água passada, querido, uma água velha. Nós vemos também uma geração que saiu do Egito, optando por um caminho mais fácil, optando por um caminho mais cômodo e falhando em algo fundamental, que é o centro dessa mensagem nessa noite: a busca diária da presença de Deus. Aleluia! Como eu disse, Deus é um Deus extravagante, igreja. Nós devemos buscar o Senhor a cada dia. O que experimentamos dele hoje, o que experimentamos dele em um dia, não elimina a necessidade de buscá-lo novamente. Aleluia. Existe uma renovação diária, querido. O próprio Jeremias disse que as misericórdias do Senhor, lá em Lamentações, elas se renovam a cada manhã. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o nosso buscar da presença de Deus precisa se renovar a cada manhã. Às vezes nós dizemos: Senhor, aleluia, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Mas será que o Senhor tem olhado para nós e dito: aleluia, porque você também me busca a cada manhã? Nós não queremos, Senhor, só que as tuas misericórdias se renovem a cada manhã, mas nós queremos que a tua presença também se renove a cada manhã. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero ler algo que Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16. Bota a mão no teu coração nesse momento, amém? Feche os teus olhos. Paulo declarou assim sobre a igreja de Coríntios: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu quero ler isso novamente. Mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que a nossa carne, mesmo que o nosso corpo desfaleça, querido, mesmo que o nosso corpo muitas das vezes se corrompa, o nosso interior ele se renova diariamente. Aleluia! Nosso interior ele se renova dia após dia. E essa renovação ela não vem automaticamente. Essa renovação ela vem quando nós buscamos a presença do Senhor. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quero Aleluia. Quero te pedir para você ficar de pé no teu lugar. Amém? Aleluia. Minha oração é para que você tenha abraçado essa palavra no teu espírito. Amém? Que assim como de alguma forma, querido, essa palavra fez sentido para o povo de Deus naquele tempo, ela possa fazer sentido para nós hoje. Amém? O profeta Jeremias, o espírito profético dele denunciou aquele povo dizendo: olha, vocês me colocaram na caixinha de vocês. Ao invés de vocês irem aos rios buscar da minha presença todos os dias, vocês me colocaram dentro de cisternas. E ele vai dizer: olha, são cisternas rachadas, são cisternas que não me seguram, são cisternas que não me cabem. E cisternas rachadas, querido, quando você vai lá novamente, ela já está esvaziando, e você precisa encher ela novamente. Mas o Senhor está fazendo um convite para aquele povo: ei, vocês devem ir à fonte de água todos os dias. Amém? Assim como o Senhor usou algo natural, querido, Ele trouxe uma renovação espiritual sobre aquele povo. Amém? Aleluia. E aparentemente esse era um padrão, querido, lá no Jardim do Éden. A palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 3, versículo 8:
que o Senhor vinha ao encontro de Adão e Eva todos os dias. Ele tinha um encontro marcado com aquele casal. Todos os dias, na viração do dia, por volta das 6 horas, eles se sentavam ao pôr do sol, porque o Senhor queria saber como foi o dia deles. O Senhor estava preocupado com o dia de Adão e Eva. Mas então um dia o Senhor veio e ele não encontrou Adão e Eva. Olha isso. O Senhor foi no mesmo lugar, no mesmo horário, no dia seguinte, mas ele não encontrou Adão e Eva. E algo que eu entendo desse texto é que as primeiras palavras do Senhor não foram palavras de condenação, mas foram palavras de saudade. Olha o que ele disse. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Vocês conseguem perceber isso? As primeiras palavras do Senhor não foram palavras de condenação, mas as primeiras palavras do Senhor foi perguntar aí: onde vocês estão? Adão, onde você está? Eu estou aqui te esperando. Eva, onde você está? Porque eu estou aqui te esperando. São palavras de saudade. E talvez o Espírito Santo esteja perguntando para alguns de nós nessa noite: onde você está? Eu estou no teu quarto, o Senhor está dizendo. Por isso entra no teu quarto, fecha a porta para tudo aquilo lá fora, querido. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Amém. Essa canção fala a respeito do rio do Senhor. Amém? Nós possamos cantar dessa canção, que essa canção possa ser uma verdade na tua vida. Mas que você fique com essa pergunta. Talvez o Espírito Santo esteja perguntando a alguns de nós: onde você está? Não com palavras de condenação, mas com palavras de saudade. Amém? Vamos louvar. Aleluia. No
Salmos, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E o salmista vai dizer: ei, esse que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que muito pelo contrário encontra o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, e no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O Senhor está falando que esse é aquele que está junto à corrente das águas. A árvore, para ela estar sempre boa e florida, ela precisa estar junto às correntes das águas, a todo instante, a todo momento, diariamente. E a palavra de Deus vai dizer: olha, que no seu devido tempo, essa árvore ela vai dar frutos. Essa árvore terá sua folhagem que não murcha, não se cansará, não envelhecerá, e tudo o que ela fizer será bem sucedido. O convite do Senhor nessa noite é para que nós sejamos como árvores plantadas junto à corrente de águas, não junto às cisternas. Amém? Aleluia. Vamos louvar. Aleluia.
teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Obrigado, meu Deus. Oh Deus, esse rio está neste lugar, amém. Aquele que tem sede, beba, Aleluia. mas não beba só hoje, beba amanhã, beba nesse rio todos os dias. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Eu oro, Deus, sobre os teus filhos e filhas nessa noite, Deus. Eu oro para que os teus rios fluam na casa daqueles que nos assistem, Senhor. Oh, Deus, há um rio nesse lugar, Senhor. Há um rio não só hoje, Senhor, não só aqui, Deus, mas há um rio no lugar secreto, Senhor. Há uma mesa posta, Senhor, mas também há rio de águas vivas fluindo naquele lugar, Senhor. Em cada quarto, em cada casa, Senhor, em cada cantinho, Deus, que os teus filhos têm feito no lugar secreto, Senhor. Oh Deus, estamos com sede, Pai. Sacia a nossa sede, sacia a nossa fome, Senhor. Tu és o rio, Deus. Nesse rio há a vida de Deus, amém? Aleluia. É um rio que gera transformação, é um rio de intimidade, querido. Oh Deus, o convite do Senhor nessa noite é para que essa palavra não morra hoje no teu coração, mas para que amanhã ela possa ainda fazer sentido no teu coração. Que essa palavra não nos traga apenas conhecimento, que essa palavra não nos faça apenas ter sabedoria, mas que nós possamos colocar essa palavra em prática. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos e filhas que aqui estão, aqueles que nos assistem, Senhor, que eles possam sair daqui nessa noite com sede, e possamos sair daqui com fome do Senhor, Deus, nessa noite. Que os rios, ó Deus, que correm no teu trono estejam sobre os nossos lares, sobre a nossa família. Que ao beber dessas águas flua de nós também, Senhor, no nosso trabalho, onde nós colocarmos a planta dos pés, Senhor, a palma das mãos, que o rio de Deus possa fluir através de nós. Se por algum acaso, Deus, nós estivermos cheios, nós queremos nos esvaziar nessa noite, Senhor. Assim como aquela mulher samaritana, Deus, que a todo tempo dizia que aquele poço é que ia saciar a sede dela, e o Senhor disse: ei, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse a quem você está pedindo, você quem diria: me dê das águas, que nós possamos, ó Deus, buscar no Senhor as águas verdadeiras. Aleluia, Senhor. Que a fonte das águas seja lugar de encontro com o Senhor, Deus. Encha-nos nessa noite, Senhor. Nos dê sede e fome nessa noite, Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Nos renova nessa noite, Senhor. Que hoje possa ter sido um renovo, mas que amanhã nós sejamos renovados também, Senhor. Obrigado, Deus, pela fidelidade dos teus filhos e filhas que estão na tua casa, Senhor. Que nós possamos te buscar de todo o coração, Deus. E se em algum momento, Deus, nós colocarmos, Senhor, em cisternas, nos esquecermos do Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós declaramos nessa noite, nós queremos buscar ao Senhor. Nós queremos ser como árvore plantada, Senhor, que ao cheiro das águas se renova, Senhor, que no tempo certo gera frutos. Árvore plantada junto aos rios de águas dão frutos, igreja. Que nós possamos dar frutos, Senhor. Que aqueles que se sintam cansados, desanimados, as folhas estão murchas, Senhor, sejam renovados nessa noite, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós possamos, ó Deus, buscar o Senhor, Pai. Nós podemos aqui ficar a noite toda declarando a tua palavra, Senhor. Aviva a tua obra em nós, Deus. Aleluia. Despede teu povo, Deus, em paz nessa noite. Que os teus filhos possam estar com o seu coração aberto, Senhor, para receber o Senhor.
Obrigado por essa palavra nessa noite, pelos louvores, Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu estava vindo para cá e eu pedi a Deus uma palavra, conversava com o Senhor e me deu aquele texto de Jó, quando falava sobre o rio, e eu tive a mesma experiência lá em Sebastião. Eu cheguei e preguei sem saber a palavra que foi aberta no culto. Hoje eu não sabia a palavra que o Lucas ia pregar, não sabia que ele ia pregar sobre a água, mas eu falava: Senhor, mata a minha sede. E eu creio que com essa palavra que o Lucas trouxe, aquilo que eu pedi a Deus, o Senhor matou minha sede. Amém, Lucas? Amém? Às vezes a gente, no decorrer da semana, da sua semana, do seu trabalho, da sua vida espiritual, você se sente um pouco desgastado, precisando de mais um empurrão, né? Mais uma milha. Vamos caminhar mais uma milha. E eu fui renovado nessa noite com essa palavra de Jesus. Amém? Então eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu sei que existe um rio, querido. Quando o salmista fala aqui que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, nós nos lembramos do Éden. Tem um rio e ele vem de lá, né? É do alto. E ele percorre toda a terra. E eu creio, querido, que o Senhor Jesus está matando a nossa sede nessa noite. É de lá que a gente vai matar a nossa sede. Deus abençoe a vida do Lucas com essa palavra. Em nome de Jesus. Deus, espero que você saia daqui e os nossos irmãos que estão acompanhando sejam renovados em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Você que trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, estenda suas mãos, levanta ao céu. Nós vamos orar também nessa noite, entregando nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado pelo renovo dessa noite. Deus, o Senhor tem nos dado palavras, Pai, neste lugar. O Senhor tem revelado palavras tremendas para o nosso coração. Amém. Deus, assim como foi pregado aqui, Senhor, que nós não possamos armazenar essa água, aquilo que recebemos hoje, em cisternas, rodas, que possam rachar, que possam se quebrar, que possam ser perdidas no meio do deserto, mas que possamos ir ao manancial, mas que possamos ir ao rio, mas que possamos ir à fonte, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esse rio que jorra, Senhor, ele possa nessa noite jorrar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, do nosso ministério, Pai, da nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós possamos levar essa palavra, Pai, para dentro da nossa casa, Pai, guardá-la no nosso coração, Senhor. Oh, aleluia. Muito obrigado, Deus. Os teus filhos, Pai, que estão dizimando nessa noite, que estão ofertando nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que as janelas dos céus, Pai, estejam abertas sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, os teus filhos que trouxeram oferta, que trouxeram dízimo e que vão depositar no gasofilácio ali no final. Nós ministramos uma bênção sobre a vida deles também, em nome de Jesus. Nos leva, Pai, agora em direção à nossa casa em paz. Nos leva em direção ao nosso lar em segurança, Pai, guardando os irmãos que vão pegar a estrada nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado.
Obrigado pelos irmãos que acompanharam pela internet, aqueles que não puderam vir, Pai, a sua casa nessa noite. Que a tua bênção também esteja sobre a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, querido, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Eu profetizo a bênção do Senhor. Você tem uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Levante a sua mão e aplauda o nome do Senhor, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus.